Bom, dito isso tudo, vamos lá falar então sobre o que eu ia falar no início do dia. É uma coisa que eu devo falar razoavelmente rápido. Que é o seguinte, ontem teve uma pergunta de uma pessoa, eu não lembro quem foi, tá, falando de debêntures incentivadas. Que se é hora de embarcar, e ele estava falando inclusive de fundos. Como eu era de fundos, eu acabei falando sobre fundos, mas não falei muito sobre as tais debêntures incentivadas. Tá? Então eu resolvi falar hoje. Cara, debêntures incentivadas são tudo muito bonito, tudo muito bacana. Por quê? Porque são investimentos que você faz que vão ser destinados a empresas que têm construção de infraestruturas importantes para o país. Tá? Estrada, saneamento, porto, aeroporto, hidrelétrica, essas coisas que são necessárias de um capital enorme. É difícil de juntar esse tipo de capital e que precisa para que o país se mantenha melhorando constantemente. Então, esses investimentos são importantes. O ponto é, isso é bom para a pessoa física? Tá? Por quê? Porque as pessoas são atraídas como mosca pela seguinte frase: isenta de imposto de renda. Essa frase atrai profundamente as pessoas, porque elas pressupõem que se é isento de imposto de renda, vai render muito mais. Certo? Mas não é verdade. Quando um ativo é isento de imposto de renda, necessariamente, como não há dinheiro de graça no mercado, pensa o seguinte: se esse tipo de ativo fosse obrigatoriamente render mais do que o outro que paga imposto de renda, todo o capital ia migrar para esse tipo de ativo. Por quê? Porque ninguém é trouxa e todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Só que não é assim que funciona. Ela é isenta de imposto de renda? Sim. Só que também por conta disso, as taxas que ela remunera são também mais baixas. Isso vale para todo tipo de investimento que tenha isenção de imposto de renda. Então, tenha em mente, não é porque é isento de imposto de renda que vai te render mais dinheiro. Isso serve para LCA, LCI, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Debêntures estruturais também. Tá? Que é uma outra categoria. Então não é por isso que vai render mais. Nós estamos num ciclo de aperto financeiro e de aumento de taxa de juros. Esse é o ciclo do Banco Central. Que pode acabar no final desse ano, pode acabar no final do ano que vem, que é quando esse governo atual acaba, e aí nós teremos eleição que pode reeleger o mesmo cara, ou pode vir aí um outro ciclo com outras pessoas. Tomara que venha outro ciclo com outras pessoas, mas essa é a minha opinião pessoal. Não é a realidade do mundo. Pode ser que o mesmo cara ou o mesmo grupo consiga se reeleger e se mantenham. Nós não sabemos como vai ficar a parte financeira e monetária para os próximos 2, 3 anos. As empresas emitem debêntures, é uma emissão de dívida. Elas emitem debêntures, dívida, pagando uma taxa que tem que ser atrativa. Se ela não for atrativa, ninguém vai investir nessa porra. Qual a taxa atrativa? Hoje nós temos títulos de tesouro direto pagando sem risco nenhum. 15%, CDI não, Selic, mais uma taxinha, ou até IPCA mais 6 e varada, 7. Dependendo aí da ocasião, da fase, do mês. O cara, para poder captar dinheiro num investimento que tem risco, debêntures tem risco, por quê? Porque a empresa pode falir. A empresa pode dar calote, a empresa pode não conseguir pagar. O governo federal, não. Por quê? Porque se ele não tiver como pagar, ele imprime dinheiro e paga. Se ele não tiver como pagar, ele aumenta o imposto de todo mundo, capta mais dinheiro e paga. A empresa vai fazer o quê? O máximo que ela pode recorrer é um banco para pegar dinheiro. Mas se ela não está conseguindo pagar, qual banco vai emprestar para ela? Então tenham em mente que debêntures, por mais que sejam empresas gigantes, nesse caso, né, as incentivadas, elas têm um risco bastante maior do que os títulos do Tesouro. Ou até mesmo títulos de bancos. Por exemplo, um CDB tende a pagar menos do que muitas dessas debêntures. Por quê? Porque o risco é menor. Por que o risco é menor? Porque tem o fundo garantidor de crédito, que garante até uma certa quantidade, mas garante, enquanto debêntures não tem garantia nenhuma. Na sua maioria, elas não têm garantia nenhuma. As debêntures incentivadas tendem a ter garantias reais, mas essas garantias reais, elas podem ser, vamos dizer assim, não vou dizer manipuladas, mas vamos botar assim de uma forma, elas podem ser supervalorizadas. Então, quando você investe em debêntures, qualquer uma que seja,
você está correndo muito mais risco do que investir em outros ativos. Obviamente, a empresa necessariamente vai ter que pagar um juros maior, porque ela tem que ser proporcional aos juros, ao risco que você está correndo. O outro detalhe, quando você investe em debêntures, tá? Se for um fundo de debêntures, o cara que está aplicando, o gestor do fundo, ele não sabe se você vai tirar o dinheiro amanhã ou depois de amanhã, ou daqui a 5 anos. Portanto, ele é obrigado a manter um certo capital reservado para aquelas pessoas que estão sempre comprando e vendendo. Tem sempre gente comprando e vendendo, comprando e vendendo. Quando o cara vende, imagina se toda vez que alguém vendesse, ele tivesse que ir ao mercado vender a debenture. De hoje para amanhã, alguma quantidade de debenture. E aí ele pega um preço horroroso, faz um péssimo negócio para pagar aquele indivíduo. Ele não pode fazer isso. Então ele tem que ter um certo caixa. Esse caixa para ficar gerindo essas flutuações. Caixa, dinheiro em caixa, é menos dinheiro rendendo. Então esse é um dos pontos. O outro ponto, quando você vai para ETFs de debêntures incentivadas, né, que seriam como fundos, mas são fundos fechados, um ETF nada mais é do que um fundo fechado. Quando você compra e vende o ETF, você não está fazendo o gestor vender ou comprar cota do fundo. Você está negociando com uma outra pessoa a sua cota. Eu tenho uma cota, não quero mais ficar com ela. Passo essa cota para a Maria e a Maria vai ficar com a minha cota. O gestor lá não quer nem saber se a cota é minha ou da Maria. Ele continua com o negócio dele. Então é menos ruim nesse sentido, porque o gestor não é obrigado a manter dinheiro em caixa para ficar cobrindo essas coisas. Porém, tem a precificação de mercado. Né? E o mercado pode estar numa fase ruim, as cotas caem. Enquanto que lá dentro do fundo, não necessariamente, porque aquilo está preso dentro das cotas das debêntures. Então, debêntures são um bom negócio? Para pessoas físicas em geral, não. Debêntures tanto não são bons negócios para pessoas físicas, que em geral elas são reservadas para pessoas, para investidores qualificados ou investidores profissionais. A maior parte das debêntures não são acessíveis para pessoas físicas comuns. Tá? Então, não são bons negócios porque trazem um risco acrescido, trazem um risco maior. Além disso, elas têm o problema da liquidez. Você pode chegar num certo ponto, se for um fundo e houver um resgate grande, acima da capacidade financeira que o gestor tenha, ele pode ser obrigado a fazer negócios ruins com as debêntures que tem, para poder pagar as pessoas que estão pedindo saída, né? E quando você está num ETF, você está dentro do troço do mercado, oscilando para lá e para cá. A preço de mercado, quando não deveria ser, porque é um troço de investimento de longo prazo. Então, quem está pensando em operar debêntures incentivadas, seja através de ETF, seja através de fundo, seja através da própria pessoa, se ela tiver possibilidade de fazer o investimento, ela primeiro tem que pensar em longo prazo. Ela não pode pensar em 6 meses, 1 ano. Pensa 5, pensa 10 anos. Por quê? Porque é aonde o negócio lá na frente vai frutificar e a empresa vai ter a sua capacidade financeira com certeza muito melhor do que ao longo do caminho e tal, e ela vai te pagando, enquanto isso muitas vezes tem pagamento de cupons ao longo do caminho, tá? A maior parte dessas debêntures tem isso. Então, debêntures não são um bom caminho para a maior parte das pessoas físicas. Cuidado com a propaganda é intensa, atraindo as pessoas como moscas para esse tipo de coisa. Tá? No final do ano passado houve um aumento enorme do investimento de pessoas físicas em fundos de debêntures incentivadas por conta daquele negócio que eu falei. E eu vou botar aqui, para vocês verem essas contas, aquele lance da conta. Isso aqui é uma calculadora, quem tem o livro Manual de Renda Fixa, eu também acho, Macedo, já que vai arriscar, já que eu vou arriscar na empresa, eu prefiro ser sócio da empresa do que devedor não, do que credor da empresa. Pensa o seguinte, eu posso comprar a parte da empresa ou eu posso comprar débito da empresa, ser credor da empresa. Ela vai tender a pagar o crédito antes de pagar o sócio, é verdade. Mas se ela não pagar, eu continuo sendo sócio. A empresa, para eu perder o meu dinheiro, ela tem que falir. Falir. Enquanto que o cara que é só do crédito, ele pode dar calote, renegociar e você tomar um pau desgraçado. Então, se é para arriscar em empresas, e aí o risco você está sendo na empresa, evite o crédito da empresa. Vá direto na ação. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Mas aqui nesse negócio nós temos uma calculadora que tem no meu livro de Manual de Renda Fixa. Tá? Acessível, e também no caçador de taxa de juros tem acesso a isso aqui. Só eles têm acesso a isso aqui.
Tá? Agora, aqui eu estou botando a tabela, um cara que vai fazer um investimento de 720 dias, com o CDI de hoje, e a 720 dias, a tabela do imposto de renda é de 15%, está aqui do lado. Tá? Então, 700, vamos botar aqui 721 dias, para ficar bem claro. E aí o cara tem aqui essas taxas. Suponha que ele tenha aqui tem um pré-fixado, né, um pós-fixado, tal, tem essas coisas todas aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver os que são isentos de imposto de renda. Tá aqui, ó. Tá? Esse aqui seria alguma coisa pré-fixada isenta de imposto de renda. Esse aqui seria um pós-fixado em relação ao CDI isento de imposto de renda. Observe que esses níveis têm que equivaler àqueles para poder justificar. Certo? Suponha o seguinte, eu concordo com muitas coisas que você fala, eu não concordo com o jeito que você fala, Marcelo. Com muitas coisas eu concordo, agora o jeito de falar é que são elas, né? Agora suponha aqui, ó, que você tenha a seguinte situação. Você encontra lá uma debênture, não sei das quantas, que está pagando... que vai pagar, vamos dizer... vamos pagar aqui. Que ela vai te pagar 13% de taxa anual. Certo? Isso equivale a 123% do CDI. Se você não encontrar alguma coisa que seja em CDI que dê 123%, você está tendo prejuízo. Certo? Então, é importante compreender a relação entre esses números, porque as pessoas se deixam enganar muito. Quando você encontra por aí investimentos para daqui a 5 anos que te deem 123% do CDI, você não acha. 5, 10 anos é difícil. Tem um ou outro, mas é difícil, não é comum. Certo? Então pensa aqui, uma outra situação. Hoje nós temos aí muitas coisas dando 15%, né? Você encontra aí títulos pré-fixados 15%. Se ele for isento de imposto de renda, a equivalência é mais ou menos 13%, aquilo que a gente fez aqui embaixo. Tá? Aqui é um outro cálculo, mas é a mesma coisa, né? Só estou vendo olhando por uma outra ótica. Então, se eu tenho um troço que dá 15% ao ano, o equivalente que o cara vai ter que te dar lá no isento de imposto de renda é de mais ou menos 13%. Só que muitas vezes ele não vai te dar 13%, ele vai te dar 10 ou 11%. Então ele vai te dar, vamos dizer, 11%. E aí você pode olhar que esse 11% que ele te deu não equivale a 15%, equivale a 12,74%. Mas a pessoa olha e fala assim, não, mas eu sou isento de imposto de renda, eu tô me dando bem. Não tá, tu tá perdendo dinheiro, velho. Ter esse conhecimento aqui vai fazer muita diferença para você não cair nesse engodo que toda hora as pessoas caem. As pessoas caem nesse tipo de armadilha o tempo todo. O tempo inteiro. E isso, estamos com 15% de imposto de renda. Se o cara fosse negociar um troço com um tempo mais curto, seria diferente. Mas como os investimentos são recomendados para muito longo prazo, essa aí é a tabela que a gente usa. Bom, então tem esse conhecimento que eu precisava dar uma ressaltada, que ontem eu acabei falando mais de ETF do que propriamente das taxas, dos fundos, etc., do que propriamente do fundo, do que das debêntures incentivadas por si só.